nos livra de todo mal, nos livra da doença, nos livra da armadilha. Pai, nos livra, Pai, de todo mal. Cerca a nossa casa, coloca os teus anjos à nossa volta, em o nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus, aleluia. Vamos compartilhar a palavra. Você que trouxe a Bíblia, quero agradecer mais uma vez a equipe de louvor. Já é o segundo culto, né? Que Deus abençoe a família de cada um. No nome de Jesus, como é bom. Essa penúltima canção que nós cantamos, te agradeço. Meu filho mais velho, Gabriel, em agosto ele completa 14 anos. E há 14 anos, antes de cantar o parabéns, a gente canta essa canção dizendo obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Tanto dos dois filhos, em cada comemoração, antes de cantar os parabéns, antes de orar, a gente canta essa canção dizendo, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que vais fazer, eu quero te agradecer, porque eu aprendi que a gratidão mantém a porta aberta. Quando você é grato, quando você agradece, mesmo não tendo algo, a porta da bênção sempre estará aberta. Que você possa ter um coração grato, tendo ou não tendo algo, realizando ou não um sonho seu, mas seja grato a Deus. Amém? Vamos compartilhar a palavra do Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23. Glória a Deus. O culto está sendo gravado. Você que vai assistir agora a mensagem, ou vai mais para frente, futuramente, vai ouvir, que Deus possa falar muito ao seu coração. Para quem está presente aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23. Quem não trouxe a Bíblia pode acompanhar aqui no projetor. Diz assim, um texto conhecido. Então, falando de Jesus, então entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Versículo 25. Mas os discípulos vieram acordá-lo, chamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Este é o mesmo Jesus que está aqui nessa manhã, que vai abençoar a nossa vida. Amém? Podem vos assentar? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, é a tua palavra. Tudo é para o Senhor. O culto é ao Senhor. Meu Deus, cada acorde, meu Deus, tudo que foi ministrado, cada palavra, meu Deus, é para a glória do Senhor. E eu peço agora o momento da palavra, que seja a tua palavra, que seja a palavra revelada da parte do Senhor para a nossa vida. Queremos ser alimentados. Pai, nós criamos uma expectativa acerca do culto. Fale conosco. Não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Aquilo que o Senhor quer falar. Meu Deus, que essa palavra venha gerar fé, venha gerar esperança em nosso coração. Eu insisto, peço ao Senhor, permaneça aqui com os teus anjos, em o nome de Jesus. Amém? Levanta o teu rosto, por favor, olha aqui para o altar, por gentileza.
A Bíblia diz que Jesus, olha isso, irmãos, tenta imaginar Jesus entrando no barco, tenta imaginar, e de repente os discípulos acompanham a Jesus e entram também dentro do barco. Então Jesus dorme, Jesus começa a dormir, e a Bíblia diz que se levanta uma grande tempestade. Então o primeiro ponto, irmãos, trazendo para os dias de hoje, esse texto tem muito a ver com os dias de hoje. Primeiro ponto que eu quero trazer ao meu e ao seu coração, para você entender que tempestade não significa ausência de Deus. Muitos pensam assim: onde está Deus? Tantos problemas que eu passo, tanta tempestade. Irmãos, a prova disso é que Jesus estava ali no barco e a tempestade veio. Então, o primeiro ponto: tempestade, problema, dificuldade não significa que Deus está ausente ou distante. A tempestade, ela vem mesmo com Jesus, e nós precisamos aprender a perguntar qual é o propósito. Então começa a entender, a compreender qual é o propósito dessa tempestade. Qual é o propósito deste problema? Qual é o propósito dessa dificuldade? Começa a entender, a querer compreender. O primeiro ponto, quero repetir: a tempestade, o problema, não significa a ausência de Deus. Deus está lá. Jesus estava no barco. Tudo que acontece na Bíblia é para o meu e o seu ensino. Tudo que aconteceu desde Gênesis, Apocalipse, é para o meu e o seu ensino. Daqui a pouco nós vamos ver nesse texto o tanto que nós vamos aprender com esse texto. Mas antes, provando aqui na Bíblia que tudo é para o nosso ensino, olha o que diz lá em Romanos 15:4. Olha isso. Eu gosto muito desse texto, sempre está citando esse texto, porque muitos perguntam assim: pastor, por que tantos livros na Bíblia? Por que tanta história? Por que tanto acontecimento? Olha isso. Romanos 15:4 fala: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então tudo que aconteceu na Bíblia, tudo que foi escrito é para o meu e o seu ensino. Então vamos aprender com esse texto, principalmente, e trazendo para os dias de hoje, como que aplica muito aos dias de hoje. A tempestade está aí. Quantos acreditam que Jesus está com você? Quantos acreditam que Jesus está na sua casa? Eu acredito, isso é uma verdade. Mas irmãos, nós precisamos viver um princípio que às vezes a igreja não vive. Esse princípio é um princípio de vida. Existe a parte de Deus, o que Deus é responsável para fazer. Isso o homem, a igreja, não tem condições de fazer, como milagre, coisas extraordinárias, como maravilhas. Mas existe a parte que é da igreja, a parte que é nossa. E a parte que é nossa, Deus não vai fazer. Quando Deus anuncia o dilúvio, Deus prepara Noé, fala assim: Noé, constrói uma arca. Entenda, não foi Deus que construiu a arca. Quem construiu a arca foi o homem, foi Noé. Deus sempre nos prepara para aquilo que vai acontecer. Cabe a mim e você entender a direção de Deus. Então, voltando para esse texto, imagina a cena: Jesus com os discípulos no barco, Jesus dormindo, os discípulos apavorados, aquela tempestade. Então eles acordam a Jesus, e Jesus pergunta: por que sois tímidos e homens de pequena fé? Então Jesus, na prática, faz o que era para os discípulos fazerem.
O que Jesus faz? Ele levanta e repreende o vento, repreende o mar, e de repente há a bonança, a bênção, a tranquilidade, a paz. Então esse texto aqui deixa muito claro qual é a parte de Deus, qual é a parte da igreja. Quem ora é a igreja, quem acalma a tempestade é Deus. Mas quando a igreja ora, uma verdade é, Jesus está no barco, Jesus está na minha vida, Jesus está na sua casa, Jesus está no casamento, Jesus está na sua família, Jesus está no seu trabalho, Jesus está na sua empresa, Jesus está quando você vai dirigir, o Senhor Jesus está quando você faz uma viagem. É certo, Jesus está lá, mas a pergunta é, o que você vai fazer a respeito? Os discípulos tinham certeza, Jesus estava ali. Mas o que se faz a respeito? É só saber, não, Jesus está aqui, então tudo é com Deus agora. Sabendo que Jesus está presente, a pergunta é, o que devemos fazer a respeito? Ou o que temos feito a respeito? É uma garantia. Daqui a pouco eu vou finalizar com esse versículo, mostrando, comprovando na Bíblia, não deixa dúvida, que Jesus está conosco todos os dias, é uma verdade. Mas o que nós estamos fazendo a respeito disso? Jesus está no barco. Então Jesus está dizendo, olha, eu acalmo a tempestade, mas quem ora é vocês. O problema está aí, a dificuldade está aí, a tempestade está aí. Eu estou garantido que eu estou convosco, que eu vou abençoar, mas quem ora é vocês. Então Jesus, ele faz aquilo que era para os discípulos estarem fazendo, Jesus ensinando. Então Jesus levanta e ora, porque é papel da igreja orar. Quem abençoa é Deus, quem sara a nação é Deus, mas quem ora é a igreja. A tempestade está aí, e eu pergunto, Jesus está presente, e a outra pergunta, o que você tem feito disso? Será que a gente é tímido na fé? Olha o que a Bíblia diz, um texto conhecido e deixa muito claro, a parte da igreja e a parte de Deus. Quando a igreja cumpre o propósito, é onde Deus abençoa, Deus entra com a sua parte. 2 Crônicas 7,14 fala assim, olha, 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, olha a parte da igreja, quem é povo de Deus? Quem é povo de Deus? Ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome, aí começa, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos maus caminhos, aí entra agora a parte de Deus. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Sarar a terra é com Deus, perdoar os pecados é com Deus, mas quem ora é a igreja. A tempestade está aí, Jesus está presente. Muitos atribuem a Deus o que é para a igreja fazer. O que Deus está fazendo a respeito disso tudo? Não, Deus está presente. A pergunta é, o que a igreja está fazendo acerca disso tudo? Jesus está no barco, Jesus está aqui, mas o que eu e você estamos fazendo? Às vezes estamos como os discípulos, tímidos na fé, omissos na fé. Quando a igreja se humilha, quando a igreja ora, quando a igreja busca, quando a igreja se converte dos maus caminhos, aí entra a parte de Deus. Então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Mas tem a parte que é da igreja, é nossa responsabilidade. Se humilhar diante de Deus, há uma diferença de se humilhar e ser humilhado. Se humilhar é você reconhecer que é somente Deus, eu dependo de Deus, se não fosse Deus eu não estaria aqui hoje, eu me humilho diante de Deus. Não é falar, tenham pena de mim, não é isso, tenham dó de mim, tadinho de mim, não. Há uma grande diferença. Se humilhar, eu reconheço que é só Deus,
que eu dependo de Deus, então eu começo a orar, eu começo a buscar, eu me converto dos maus caminhos, então entra a parte de Deus: ouvirei a sua oração. A tempestade, ela passou. Como nos dias de hoje, a tempestade ela vai passar. O deserto, ele passa. Mas primeiro tem o processo, tem o procedimento, tem a parte da igreja. Tudo é para o meu e o seu ensino. Quantos querem ouvir Deus falar? Não, vou perguntar de novo. Quantos querem essa semana que Deus fala muito ao seu coração? Isso é uma benção. Mas eu pergunto, quantos aqui essa semana vão ler a Bíblia? Quantos aqui essa semana vão orar ao Senhor? Se a igreja não lê a Bíblia, como que Deus fala? Se a igreja não para um tempo para dobrar o joelho e falar assim: Deus fala comigo, Deus me aconselha, Deus me ensina. A gente quer muito o que Deus fala, mas a gente não cumpre o propósito, o procedimento, não entende a nossa parte. Deus fala quando você para, quando você começa a ler a Bíblia, quando você consagra a vida, quando você ora, quando você busca. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Quantos vão ler a Bíblia? Quantos vão orar? Quem está entendendo diz amém. Irmãos, entenda, Jesus está aqui. Jesus está no meio disso tudo. O Senhor é contigo. A pergunta é: o que nós vamos fazer a respeito? Deus permite situações porque Deus nos prepara para algo maior. Existem lutas, existem tempestades que é nos preparando. Entenda algo muito forte da palavra nessa manhã. Existem tempestades que Deus permite. Não é obra do acaso, não é porque você é azarento, não é porque Deus não te ama, não é porque nada para você dá certo, é porque Deus te prepara. Alguns exemplos na Bíblia. Golias, quando desafiou o povo de Israel, muitos pensaram que Golias ia destruir todo o povo de Israel. Só que Golias estava preparando Davi. Da parte de Deus, da visão de Deus, Golias estava preparando a Davi para ser o maior rei de Israel. Para muitos aquele gigante era para destruir a Davi. Mas na visão de Deus, o gigante que se levanta, a tempestade que se levanta, é Deus te preparando para algo maior. Sabe por quê, meu irmão? Deus não é injusto. Deus não vai te dar algo que você não esteja preparado. Entenda, porque senão a bênção vira maldição. Deus não vai lhe dar algo que você não esteja preparado para administrar e receber e conviver com aquilo. Então Deus primeiro prepara. José do Egito, conhecido como José do Egito, que foi traído pelos seus irmãos, vendido como escravo. A traição, muitos pensaram que estava destruindo com José, mas na parte de Deus a traição era preparando a Davi para ser um grande governador de Egito, do Egito. Tem tempestade na sua vida, meu irmão, e os problemas que se levantam não é para te destruir, é para te preparar. Entenda, e sempre Deus não é injusto, Deus não é infiel. Gosto muito desse texto, 1 Coríntios 10, 13, fala que Deus é fiel e justo e não permite que você seja tentado além das suas forças. Ou seja, se Deus permite uma tempestade é porque Ele sabe que você tem força superior para estar vencendo. O que Deus permite é calculado por Deus e sabe que você pode vencer. Deus não é injusto, Deus não é infiel. Está lá, 1 Coríntios 10, 13. Deus é fiel e justo. Ele é fiel e justo. Tudo é para o nosso preparo. E na visão de Deus, olha o que uma tribulação produz. Coloca o texto, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4 diz assim, ó. Romanos capítulo 5, versículo 3 diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Olha isso, meu irmão. Você consegue dar glória a Deus na tribulação?
Ah, pastor, dou glória quando estou vencendo, aí a gente dá glória. Mas porque na visão de Deus, olha isso, irmãos, o que produz a luta? Olha o que uma tempestade produz da visão de Deus, olha isso. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E o versículo 4 diz assim: e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Você se torna mais experiente, apto a receber aquilo que Deus está preparando. Então, às vezes, a luta que você vive, muitos pensam que vai te destruir, mas vai te tornar mais experiente. É Deus se preparando para a bênção que está por vir, meu irmão. Entenda o processo. Quantos desistem nesse momento? Quantos não são abençoados porque não entendem qual é a parte da igreja? O que uma luta produz? O que uma tribulação produz? Entenda isso. Deus nos prepara. Olha o que diz o texto em Amós 4:12. Olha isso, muito claro. Deus prepara o povo de Israel para encontrar com Ele. Olha isso, Amós 4:12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. A igreja está sendo preparada. O que muitos encaram como luta para destruir, muitos encaram uma tempestade, dias difíceis para destruir a igreja. A igreja está ficando mais experiente. Pais e filhos estão ficando mais experientes, porque essa luta, ela produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência gera esperança. E o versículo que garante que o Senhor está contigo em todo o processo, em Mateus capítulo 28, versículo 20, diz assim, olha isso. Mateus 28:20 diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É uma garantia que o Senhor Jesus está contigo todos os dias. Ele está aqui agora, esteve ontem, está hoje, estará amanhã. Mas a pergunta é: o que eu vou fazer a respeito? Eu sabendo que Jesus está, o que eu faço? Jesus estava no barco, os discípulos desesperados. Mas quando a igreja ora, quando a igreja se posiciona, quando a igreja busca, a Bíblia diz, então Deus ouvirá dos céus e vai sarar essa terra. A pergunta é, meu irmão, o que nós estamos fazendo a respeito disso, sabendo que Jesus está presente? E eu quero te encorajar nessa manhã a você voltar a orar, volta a consagrar a sua vida. Quanto tempo você não faz um jejum? Quanto tempo você não lê a Bíblia? Quanto tempo você não dedica tempo a Deus? Volta para Deus, é papel da igreja, porque quando a igreja ora, Deus responde. E Deus responde acalmando tempestade. Não tem problema, não tem inimigo que se mantém de pé. Quando Deus levanta a mão, quando Deus levanta a mão, é bênção. Aleluia. Jesus está aqui. E o que você vai fazer a respeito? Se coloque de pé, por favor, agora. Jesus está aqui. Cadê a igreja que ora? Cadê a igreja que dá glória? Cadê a igreja que diz aleluia?
Eu já estou dizendo glória, eu estou dizendo glória, eu estou dizendo aleluia. É a parte da igreja glorificar, é a parte da igreja orar. Começa a orar, começa a repreender essa tempestade, começa a repreender esse mal. Vai orando, igreja, vai orando. Jesus está aqui, Jesus está na sua vida, Jesus está nesse lugar, mas é parte da igreja orar. Começa a orar pela sua casa, começa a orar pela vida dos seus filhos, começa a orar pelo seu casamento. Peça a Deus, acalma, Deus, a tempestade. Meu Deus, acalma a tempestade, acalma a tempestade. Igreja ora, igreja ora, igreja ora, igreja ora. Jesus está aqui, Jesus está aqui. A igreja, volte ao Senhor, busque ao Senhor, ore a Deus, se converta dos maus caminhos. Então Deus ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e vai sarar essa terra. Senhor nosso Deus e Pai, acalma essa tempestade. Eu me levanto, como Jesus estava ensinando os discípulos, eu me levanto no meio dessa tempestade e como igreja eu começo a repreender todo vento contrário, eu começo a repreender todo mal que se levanta contra essa nação, todo mal que se levanta contra essa família, todo mal que se levanta contra a igreja, em nome de Jesus, sai agora, sai agora, sai agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Jesus está aqui, Jesus está na sua vida, é o que você faz a respeito. Jesus está no seu amanhã, Jesus está no seu dia a dia, mas o que você vai fazer a respeito? Quando a igreja entende a parte dela, você move os céus, você chama a atenção de Deus para a sua vida. Volta para Deus e Deus responde em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus, diga glória. Glória a Deus. Podem vos assentar. Nós vamos agora honrar a Deus, consagrando a oferta, consagrando o dízimo como algo santíssimo. Irmãos, Deus abre as janelas dos céus, Deus repreende o devorador. Mas qual que é a parte da igreja? Ser um dizimista, ser um ofertante. Entenda, esteja alinhado com o céu, esteja alinhado com a Bíblia. É assim que a bênção vem, quando você caminha em direção ao propósito. Amém? A equipe de apoio, diaconato, por favor, por gentileza, estarão passando no meio dos irmãos. Você que deseja e vai consagrar agora e não pegou o envelope, esse branco e azul é do dízimo, branco e vermelho é da oferta. Isso pode passar, por favor, no meio dos irmãos. Nós temos lá atrás o mecanismo, né, para facilitar. Quem quiser consagrar através do cartão de crédito, débito. Aqui está a conta da igreja, né? Tudo isso para facilitar, para você consagrar a oferta, consagrar o dízimo, no nome de Jesus. Deus abre as janelas dos céus, Deus repreende o devorador. Deus fala que você vai ser conhecido como um povo feliz, um povo bem-aventurado. Mas o ser dizimista e ofertante é a parte da igreja. Amém? Queremos orar por todos. Pastor Ricardo vai orar por todos. Então, por gentileza, se coloca de pé. Mesmo você que não vai consagrar, queremos orar pela sua vida e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Grandioso Deus e poderoso Pai, Senhor dos exércitos, Deus todo-poderoso, consagro ao Senhor agora, meu Deus, dízimos e ofertas como algo santíssimo ao Senhor.
Ó Deus, abençoa cada pessoa, cada família, meu Pai, que tem sustentado esta obra, meu Deus. Abra, Senhor, as janelas do céu sobre essa casa, sobre essa pessoa, sobre essa família. Abençoa os negócios, abençoa o trabalho, o emprego, meu Deus. Tudo que essa pessoa colocar a mão seja abençoado. Eu repreendo todo o espírito devorador no nome de Jesus. Pode trazer no gasofilácio. Aleluia. Deus te devolverá, muito grande, medida, sacudida e transbordante. E Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Dê ao Senhor, cante. E Deus te devolverá, muito grande, medida, sacudida e transbordante. Deus te devolverá, então dê ao Senhor. Tem amor, tem fé. Glória a Deus. Amém? Irmãos, eu quero dar alguns avisos antes da bênção apostólica. Primeiro dizer, o pastor Marco Antônio me ligou ontem à noite, né? A garganta, levantou hoje com a garganta inflamada. Então hoje ainda ore pela vida do seu pastor, né, para que no culto da ceia ele possa estar aqui em nome de Jesus, né, ter certeza que deve estar assistindo e orando por cada um de nós, sempre nos abençoando. Então ore pela vida do pastor Marco Antônio, o nosso Abraão, nosso pai na fé, é o pastor titular desta igreja. Ore pela vida dele, que amanheceu hoje com a garganta inflamada. Amém? E quero fazer um convite. Ele pediu para fazer esse convite especial para domingo agora, é o culto da ceia. Não negocie o culto da ceia. Amém? A certeza é, Jesus está à mesa. E o que cabe à igreja é vir e assentar à mesa. A parte da igreja é vir ao culto, é congregar, é buscar, é orar. Então não perca esse culto, domingo que vem é o culto da ceia. E muitos irmãos no culto da ceia têm o hábito e o costume de trazer a oferta e trazer o dízimo. Então mandamos fazer esse envelope especial para o culto da ceia. Eu quero pedir mais um favor a essa equipe abençoada, maravilhosa, o diaconato, a equipe de apoio, para entregar para cada irmão, né, você que vai trazer no culto da ceia uma oferta especial e também o dízimo. Então pode entregar para cada irmão em nome de Jesus. Isso. Espera os irmãos receberem. Vou dar o próximo aviso. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Irmãos, eu falava no culto das 8, quero falar também agora às 10. Essa igreja que você faz parte é uma igreja que vive um temor muito grande. A gente percebe a disciplina dos irmãos, a honra, o temor, né? E eu louvo a Deus pela vida de cada um, a postura de cada um dentro do culto, né? Eu, pastor Marco Antônio, toda a equipe, a gente conversa muito sobre isso. É uma igreja muito disciplinada, que Deus possa abençoar muito. E até falando do envelope, de repente, se você não quer o envelope, não tem problema você falar assim, não quero, ou já peguei, para que não encontre esse envelope rasgado no pátio ou jogado no banco, né? E isso a gente não vê. Isso é o temor que cada um tem com as coisas de Deus, né? Então aqui, parabéns, né, cada membro da nossa igreja que vive esse temor, essa disciplina, o respeito na hora de sentar, na hora de levantar. Amém? A gente louva a Deus por essa igreja. Quero fazer mais um convite. A juventude está convidando a você para todos os sábados do mês de junho,
vai começar uma série de mensagens, série Juventude EQ Floresta, com esse tema: amar certo, na hora certa, é possível? Então vai ser abordado todos os sábados do mês de junho. No mês de junho, no culto da juventude, vai acontecer uma série de pregações sobre a vida sentimental. Serão 4 sábados pedindo a Deus para cuidar do nosso coração. Venha participar sábado às 19 horas, amém? Então todo o sábado do mês de junho, vai começar aí falando sobre esse tema: amar certo na hora certa, é possível? Sobre a vida sentimental. Então você que tem um filho, ou conhece alguém, adolescente, jovem, traz ele para sábado, mês de junho, às 19 horas, amém? O outro aviso aqui, convidando para amanhã, palavra de sabedoria, às 20 horas é um culto online, não é o culto presencial, é pelas redes sociais, pelo Instagram, Facebook, YouTube. Às 20 horas a gente traz uma palavra de sabedoria e ora pela vida de cada um. E um detalhe, irmãos, sobre palavra de sabedoria: a palavra de sabedoria não substitui o culto presencial. A palavra de sabedoria é um acréscimo, né? Não fala assim: eu já participei segunda-feira do culto lá em casa, então eu não vou domingo. A palavra de sabedoria não substitui o culto de domingo, o culto de quarta e o culto de sexta. Então venha participar do culto presencial e participe também da palavra de sabedoria, amém? Eu até falava no culto de 8 horas, só para ilustrar, né? Às vezes quando você está com muita fome, às vezes não, toda vez que você está com muita fome, né? Você tem que comer o macarrão, senão a fome não é saciada. Não adianta você assistir um programa Masterchef. Adianta, irmão, você com muita fome, vou assistir um programa e vai matar minha fome, né? Tem que comer o arroz, o feijão, né? Então a palavra de sabedoria é um acréscimo ali na segunda-feira, uma palavra, a gente ora pela vida de cada irmão, amém? Então não substitui, venha participar dos cultos presenciais. E aproveitando o assunto, quarta-feira agora, vamos começar uma campanha muito forte. Deus colocou no nosso coração, no coração do pastor Marco Antônio, com o tema: trazendo minha vida para o altar de Deus. Serão 7 quartas-feiras de concerto, de aliança. Em cada área a gente vai passar aqui pelo altar dizendo: essa área da minha vida está agora no altar de Deus, amém? Serão mensagens muito fortes. Nós vamos ungir a igreja, orar. Então venha participar quarta-feira, começa agora essa campanha, 9 da manhã, 15 da tarde, 19h30. E também sexta-feira forte, às 19h30, venha receber uma oração, a palavra revelada da parte de Deus, culto presencial, sexta-feira, no nome de Jesus. Quero também, o último aviso aqui, é agradecer quem trouxe o item da cesta ou a cesta completa. Hoje é o último dia para trazer, estamos nessa campanha. Quem tem o que comer, doe para quem não tem. Então quero agradecer. Amanhã nós vamos fazer a contabilidade, creio que nós vamos superar, né, o desafio que foi colocado, amém? Você que de repente, pastor, eu esqueci, você tem até o culto da noite, às vezes pode passar aqui, né, ou passar de repente amanhã, pela manhã, né, ainda dá tempo. Pastor, eu esqueci, mas pela manhã eu vou estar aqui a partir de 9 horas, você pode trazer, nós vamos distribuir na terça-feira, nós vamos entregar lá para a sede na terça-feira. Você pode trazer até amanhã, né, estender esse prazo até hoje, mas até amanhã os irmãos trazer ou um item ou a cesta, amém? Se coloca de pé, por favor, para receber a bênção apostólica em nome de Jesus. A certeza é: Jesus, Ele está aqui, Jesus está com você. E o que nós vamos fazer sabendo disso? O que nós vamos fazer a respeito disso? Amém? Em nome de Jesus, levanta a mão direita, recebam a bênção apostólica. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do Filho Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Palmas para Jesus. Deus abençoe. Vão em paz. Boa semana.